Olá, comunidade querida do Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esse é o programa Faustino Teixeira de número 53. Uma edição de vários Faustino Teixeira com nome especial, Faustino Teixeira com Vida. Esse é o terceiro Faustino Teixeira com Vida, que acontece durante o período de afastamento do Faustino. Ele está internado em Juiz de Fora, está nos assistindo. Oi, Faustino, que saudade de você já, grandes saudades, a gente tem se falado um pouco pelo WhatsApp, e ele está aqui, está assistindo. Ele convida e assiste também, ele que acabou de fazer seu transplante de medula e está lá no processo de vida nova, e a gente esperando ele aqui para vê-lo, diferente, sem barba, bonito. Então, vai ser uma maravilha a volta dele. Ele selecionou um time assim, eu já fui de chegar de futebol, hoje não sou mais, mas diria, um time de craques, né? Só gente de primeira para serem convidados e convidadas dele durante esse período de afastamento, que deve se estender até agosto. Então, toda quarta-feira, ao vivo, às 5 horas da tarde, aqui no canal Paz e Bem, e aí fica permanentemente para você assistir, com retransmissão também em espírito de ao vivo, com estreia na Pós TV 247, terça-feiras, às 5h30 da manhã. Temos, então, um convidado ou uma convidada para fazer essa continuidade do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira. Hoje, a convidada, vocês já estão vendo ela aqui, é Carolina Duarte. Oi, Carol, tudo bom? Olá, Mauro, tudo bom e você? Tudo bom. Conheci Carolina Duarte na casa do Faustino, quando estive em Juiz de Fora para a gente lançar juntos o nosso livro. Depois eu pego. Lula e Espiritualidade. Foi muito legal, foi um encontro muito gostoso, e ela foi aluna do Faustino, né? Ela fez o doutorado dela sob a orientação do Faustino. E já estou vendo que tem gente aqui dizendo, o perfil da Julie, dizendo boa tarde a todos. Já vou adiantando que a tese de doutorado da Carol é sensacional e é dessa tese que nós vamos falar hoje aqui. O tema da Carolina é espiritualidade do cuidado. É isso, né, Carol? É isso. Tá bom. Ela já vai falar? Tá, ela já vai falar. Estava aqui recebendo um aviso de que eu devo esperar um pouquinho antes de começar, porque parece que entra um anúncio. Eu vou ver como desabilitar esse anúncio nos programas, eu não sabia disso, não. E a partir do próximo já não vai ter. Mas deu para entender que nós estamos aqui no Faustino Teixeira com Vida de número 53. Quem já chegou para assistir essa aula com a professora, a doutora Carolina Duarte, é a Maria Evelise Araújo Pontes, lá de Fortaleza, no Ceará, o Benedito Ider, de Russas, também no Ceará, gente que está aqui no curso do Faustino toda semana, toda quarta-feira, a Julia, já falei dela, Letícia Buriti, também, Tardelina em Fortaleza, só da Ceará aqui hoje. Você não é do Ceará não, né, Carolina? Não, mas adoraria. Legal. Maria de Lourdes Gonçalves, Alberto Emílio, Regina Parenza, boa tarde, comunidade querida, diz ela. Leia Ramires, a Tereza Cristina, amicíssima nossa lá do Rio de Janeiro, gente muito boa. A Nádia Rebouças, o Emerson Sbardelotti, outro coautor do livro sobre a espiritualidade de Lula. Leia Ramires, grande abraço para o Faustino e coragem para todos nós aí de estarmos ao lado dele esse tempo todo, né? De estarmos ao lado dele. E é curioso, às vezes o Faustino me lembra o Lula, sabe? Porque o pessoal dizia isso quando o Lula está preso, né? Ia lá para consolar o Lula e saía de lá consolado pelo Lula. O Faustino é mais ou menos uma coisa, você vai lá, escreve para consolar o Faustino e sai consolado pelo Faustino. A gente estava brincando, Faustino, aqui, que ontem, que eu havia te escrito, falei, achei a Carol um pouco nervosa para te substituir e tudo, eu tinha escrito para você, e ela me falou, o Faustino já me procurou, já me ligou, já veio me consolar, já veio me animar aqui, me acalmar, me tranquilizar. Essa é uma maravilha, né? Como sempre, né? Porque ele só faz isso comigo. Essa é a maravilha da vida, né? Grande maravilha. Maria José, do pessoal da Biblos, Dorothy, ou Doroti, não sei, Nogueira Mira, Silvana Zanella Gorian, outra que está sempre aqui com a gente, Suzana Mendonça também,
aluna inscrita e matriculada no curso do Faustino, Aglaé Lúcia, Maria José Mendes, Jair Soares, e, bom, vai chegando, gente, vai chegando para essa nossa aula. Deixa eu apresentar muito rapidamente para vocês a Carolina Duarte. Carolina Duarte, que é, como eu disse, é doutora, ela fez o doutorado em Ciências da Religião em Juiz de Fora, é psicóloga também, é doula, e a tese dela foi sobre exatamente o tema do cuidado, a espiritualidade do cuidado. A título de introdução, vou ler um trechinho da tese da Carolina, e aí vamos assistir nossa aula com ela. Ela diz assim: nosso Papa e Leonardo Boff são dois entusiastas do surgimento do que Francisco chama de cultura do cuidado. Ambos argumentam que a perspectiva da interligação e da interdependência de todos os seres da Terra está evidente e aliada à ideia de que a Terra é em si um organismo vivo que espontaneamente gera os suprimentos necessários para garantir a sustentabilidade da vida, toda e qualquer forma de vida. Depois, mais adiante, ela diz assim: ao concebermos a ideia de que existe algo que fluidamente circula e que garante, sustenta e mantém a vida, ao passarmos a experimentar essa mistura em nossas relações, ao habitarmos o mundo de forma a desfazer os contornos e deixar fluir, nos tornamos mundo, continente e conteúdo, coabitantes e, ao mesmo tempo, um e múltiplo. Acredito que quando o Papa Francisco diz que o reconhecimento da vocação de Deus para intervir junto a dinâmicas sociais se trata de sua espiritualidade, uma caridade como processo de cura, ele nos diz para, como sociedade, imitarmos esta lógica da fluidez climática biológica. Aqui, então, pode emergir o conceito da espiritualidade do cuidado. Uau, você escreve muito bonito, Carolina, gostei demais. Parabéns. Obrigada, querido. Parabéns. Então, eu queria te perguntar, porque você fala da espiritualidade do cuidado, sendo psicóloga e doula, então, né, entender um pouco aí esse lugar de fala seu, né? Que te levou a esse tema, né? Uhum. Então, estou aqui desligando o WhatsApp que estava apitando. Então, eu sou psicóloga de formação, de graduação, né? E me tornei doula por um imperativo da vida, porque engravidei e logo depois que me formei, e me encantei pelo tema da maternidade de uma forma, assim, visceral mesmo, pelo tema da maternidade e pela potência do parto, né? A experiência que eu tive no nascimento dos meus filhos, experiência bem corpórea. E aí, enquanto eu estava grávida ainda da primeira filha, eu fiz um curso, estava fazendo um curso de violência doméstica contra criança e adolescente. E aí, nesse curso, a gente estudava o ciclo da violência. E eu fui investigando isso e cheguei num ponto de que assim, o ciclo da violência social, mundial, ele começa dentro do ciclo da violência, dentro das relações familiares. E dentro das relações familiares, ele começa já na gestação, quando a gente não legitima esse estado, meu gatinho saindo ali atrás. Adorei, já tem participação especial do gatinho da Carol. Vai ter 2 aí andando. Quando a gente não qualifica a gestante, né, essa mulher, essa jornada de gerar um ser humano dentro de si como um momento absolutamente especial. E quando, né, sobre essa mulher se inserem uma série de violências, desde psicológicas como violências obstétricas mesmo, né? Mas principalmente esse imperativo de que a gente deve funcionar como se nada tivesse acontecendo, né? E aí eu, já desde esse momento, né, já depois que a minha primeira filha nasceu, eu montei um grupo de gestantes e comecei a trabalhar com gestantes com esse tema. Fui estudar família, fui estudar essa questão de como é que se evita, como é que se quebra esse ciclo da violência.
Depois de um tempo, eu tive contato com a obra do Michel Audin, que é um médico obstetra francês, que é uma das pessoas mais importantes da humanização do parto no mundo, e ele recolocou a minha pergunta, que a minha pergunta originária era como é que eu faço para evitar a violência, né? E aí ele coloca uma outra pergunta que para mim foi extremamente estruturadora, que foi assim: como é que se desenvolve a capacidade de amar? Então, eu passei a me perguntar, em vez de evitar alguma coisa, eu comecei a tentar proporcionar uma coisa através do meu trabalho com gestantes e com as famílias grávidas, né? Então, desde muito cedo, eu criei essa metodologia, que é um grupo de gestantes, terapêutico para gestantes, onde a gente questiona o status quo de o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ter um filho, o que é lidar com uma outra vida e construir essa relação de intimidade, enfim. Isso tudo no Rio ainda, né? E aí depois eu me mudo para Juiz de Fora, começo uma vida numa cidade nova e já tinha um interesse, um desejo de fazer um mestrado, doutorado, e caio... E, na verdade, a experiência do meu segundo parto, que foi um parto domiciliar, planejado, onde eu tive a experiência de viver no meu corpo toda a intensidade que é deixar um neném nascer, né? Parir uma criança. O Faustino não gosta dessa palavra, não. Agora acho que ele já acostumou, mas no início eu falava parir, ele ficava meio desconcertado. E eu tive uma experiência que eu, naquele ponto, comecei a buscar um sentido para aquilo, como é que eu podia traduzir aquilo em formas de palavras, e hoje, depois de ter passado 7 anos dentro da ciência da religião, eu compreendo isso como uma experiência mística. Então, o tema do meu mestrado, que foi orientado pelo Faustino também, foi a espiritualidade do cuidado na relação mãe-bebê, e que tinha como proposta fazer emergir uma consciência de uma certa sacralidade que precisa operar no cuidado com gestantes, famílias grávidas, mulheres parindo e bebês sendo recebidos nesse mundo. E aí um certo contato de que na hora do nascimento é como se existisse um momento de toque mesmo entre tudo que é mais visceral, biológico, carnal, e algo que é mais espiritual, transcendente, mágico, e aí cada um vai trazer o seu nome para isso, né? Que me lembra o toque na Capela Sistina de Michelangelo, né? Imediatamente você faz esse toque. Mas é porque é como se eu estivesse fechando um ciclo, né? Legal. Na verdade, se a gente pensa na vida como uma linha, né, o nascimento e a morte, a minha ideia é que o nascimento ele toca, ele faz o contorno e gera um toque entre, né, nascer é morrer também, né, e morrer é nascer também. E aí a gente pode entrar numa viagem que é filosófica, mas ao mesmo tempo é muito experiência, né? Ela está muito presente no corpo, qualificando a vida. E aí, a partir daí, eu fui, né, entrei no doutorado e senti um desejo de me afastar um pouquinho dessa temática muito ligada à maternidade e ao nascimento, e surgiu, então, a proposta de trabalhar o cuidado a partir das narrativas que a gente conta sobre nós mesmos, né? Pensando, né, um autor que eu uso muito é o Maturana, Humberto Maturana, que desenvolve todo um saber da biologia do amor, né, biologia do amar, onde ele propõe que o fundamento, né, o que nos fez sobreviver como espécie foi a nossa capacidade de cooperar, e não a nossa capacidade de competir e de entrar em confronto. E, a partir daí, ele trabalha um conceito que é como é que o emocionar vai mudando através das gerações, criando novas maneiras de conversar, ou seja, criando novas verdades
a partir do modo de conversar e de como, baseado em que tipo de emocionar, a gente trava essa conversa. E aí a gente pode fazer uma leitura, né? E aí a tese é um pouco isso, assim, eu vou olhando como é que as histórias que a gente conta, as narrativas que a gente contou sobre nós mesmos foram construindo uma verdade, mas que é, na verdade, um ponto de vista sobre algo que acontece lá fora. Não necessariamente é real, entende? Mas é o que a gente entende como verdade. E que fez a gente operar como sociedade dessa forma que a gente opera, que é, convenhamos, absolutamente inapropriada, desigual, excludente, e todos os adjetivos piores que a gente pode pensar hoje em termos de como é que a gente lida com o outro, com o diferente, né? E aí a gente pode fazer todos aqueles recortes, né, de raça, gênero e classe para se apropriar de como isso é uma maneira que, no fundo, traduz uma crença de que o ser humano, e aí a gente pode fazer esse recorte, né? O ser humano branco europeu, homem branco europeu, e a partir daí isso foi se desenvolvendo em camadas, em todas as populações, ou quase todas, como esse ser humano se entende desconectado da natureza de uma forma, de uma excepcionalidade humana sobre todos os outros seres e todas as outras formas de vida. E que aí se compreendeu no direito de se sobrepor, se sobrejulgar sobre todas as outras coisas, dominando, né? Dominando outros povos, dominando outras culturas, dominando a natureza, dominando os mares, dominando, né? Então, eu tentei explicitar uma lógica da dominação a partir de um tipo de emocionar que era: eu preciso me proteger e excluir o outro, porque o outro é diferente, né? Então, isso tentando trazer um panorama de como é que surgiu essa tese especificamente. Mas eu estou tendo que puxar para a espiritualidade do cuidado, no sentido de que, e aí eu me dei conta, na verdade, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá para conhecer o Faustino... Posso fazer uma observaçãozinha rápida? Está sendo super legal. Bom, antes de fazer essa observação, deixa eu contar para você que está aí falando, não está vendo, claro, né, que o Faustino está aqui assistindo a gente, já chegou aqui dizendo alegria, bem-vindas, Mauro e Carol, e aí já está rolando o maior papo aqui no nosso chat, dizendo essa menina é poderosa. Eu adorei o menina. Muito legal. Todo mundo seja realmente muito bem recebido por essa aula aqui da Carolina. E eu queria só fazer um comentário, Carol, que é assim, acho que você traz, acho que o menina tem razão de ser do Faustino, porque acho que você traz uma tendência bem contemporânea da academia, das novas gerações, que fazem um rompimento com uma objetificação quase que completa do objeto de estudo, né? Em que o doutor, o mestre, o acadêmico, o pesquisador se distancia do seu objeto de estudo como algo que lhe é absolutamente externo. Você é a primeira vez que eu vejo aqui no Paz e Vem alguém que vem relatar o seu objeto de estudo a partir da dinâmica própria da sua vida e da sua relação com esse objeto de estudo. Na verdade, todo mundo tem, né? Porque a rigor, a nossa vida é uma narrativa sobre nós mesmos o tempo todo, e tudo que a gente estuda é uma narrativa sobre nós mesmos. Mas essa admissão aberta, bonita, né, da sua relação entre você e seu objeto, que, portanto, tem uma relação também de sujeito a sujeito. Você tem 2 filhos? Tenho 2. 2 filhos, né? Como também, né, integrantes dessa dinâmica onde você localiza seu lugar de fala. Só observar que acho realmente bem bonito e que acho que seria difícil também falar de uma espiritualidade do cuidado se não fosse assim. Então, acho que você faz uma abertura muito isso foi um dificultador para eu conseguir começar a escrever. Assim. Eu precisei
de deixar bem claro ali que né, é uma tese escrita na primeira pessoa, onde eu compartilho experiências físicas ao longo do processo, né? É como se eu pegasse a teoria, o que eu estava lendo, e eu pusesse ela para caminhar junto comigo, né? E um dos autores que me ajudou muito nisso foi o Tim Ingold, que é um antropólogo contemporâneo nosso, que está vivo. E ele faz isso no livro dele, né, nesse livro que está traduzido, que foi traduzido pela Vozes. Na verdade, foi o primeiro traduzido pela Vozes, que é o Estar Vivo, que é um livro brilhante, onde ele faz uma síntese assim, de todo o trabalho dele anterior. E ele coloca o leitor para experimentar o que ele está dizendo o tempo todo. E aí eu me senti autorizada, também pelo Faustino, também pelo Volney, que é uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, a me colocar também como objeto. E, na verdade, eu acho que toda a proposta da espiritualidade do cuidado de olhar a espiritualidade do cuidado, é a gente se entender pertencente mesmo, né? Então, se a gente, para tentar, na verdade, o conceito da espiritualidade do cuidado, ele já me acompanhava desde a época do mestrado, mas na época do mestrado eu não tinha uma autonomia interna para dizer, olha só, embora esse conceito tenha sido me dado pelo Faustino, porque teve um dia que eu estava na especialização, eu falei, Faustino, não é aqui meu lugar, eu não quero estudar, né, nem com tal pessoa, nem com tal pessoa. Ele não era meu professor, ele era o coordenador só, e eu fui lá bater lá e falar, olha, eu vou sair, não vou continuar. E aí ele me ouviu e falou, menina, não sei se foi menina, mas, seu tema é o cuidado, é a espiritualidade do cuidado, e eu é que vou te orientar. E aí eu saí de lá, assim, levitando, e a partir daí criou-se uma parceria onde eu me sinto muito nutrida mesmo, assim. Mas ele me jogou isso, espiritualidade do cuidado. E eu tomei isso como se isso existisse, como se alguém já tivesse feito isso. E a dissertação inteira tá baseada nisso, como se eu... para mim era algo tão óbvio, né? E aí, só no doutorado é que eu consegui esmiuçar o que é isso mesmo que eu estou querendo dizer, né? Porque o tempo todo é um diálogo entre algo que é de uma experiência, porque eu estou falando de mística o tempo todo, né? Sem nomear uma coisa da mística, mas eu estou falando de uma experienciar do mundo, né? E de como a gente pode transformar esse experienciar do mundo a partir de uma compreensão pela lógica do cuidado. Né? E como esse olhar para o mundo tem se transformado mesmo que a gente ainda esteja vivendo momentos muito difíceis, o objetivo da tese era colocar em evidência já uma transformação de discurso, ou seja, se antes a gente olhava para um objeto, por exemplo, uma floresta, eu adoro esse exemplo, e via caos, né? E aí o que o humano europeu faz? Ele pega e faz jardim. E qual é a lógica do jardim? É uma lógica separatista, né? A gente coloca as rosas de um lado, as azaleias do outro, as palmeiras no centro, e a gente cria um todo que a gente olha e enxerga como harmonia. Mas a gente categorizou, separou, qualificou, compôs a cor ali de uma forma que gerasse um todo para a gente. Quando a gente olha uma floresta, a gente, baseado nesse olhar, a gente olha o caos, a gente enxerga o caos, né? Enxerga um monte de emaranhados e a gente precisa passar um tempo ali para conseguir reconhecer as qualidades de verde diferentes, os formatos das flores, das folhas diferentes. E a gente não compreende aquela lógica, né? Mas, recentemente, a biologia tem trazido para a gente um olhar sobre a floresta que não é mais uma lógica de estão todas as plantas ali competindo para sobreviver e ver qual é a que se sobressai, né? A gente conseguiu reconhecer no mesmo processo da floresta um processo de ajuda mútua,
um processo onde a gente sabe hoje que as árvores mais desenvolvidas, as maiores árvores, elas têm umas raízes mais profundas e durante o dia elas pegam a água, né? Elas resgatam a água lá do lençol freático para se alimentar e durante a noite as raízes mais superficiais espalham na superfície, alimentando as árvores menores. E que, ao mesmo tempo, todo o processo do ciclo da vida, né? Vida, morte, vida, é uma lógica de alimentação, de abundância de alimento. Então, tem uma frase... Acho que esse é um super achado no seu doutorado, que é esse de... Né, você falou do Maturana como alguém que, né, inverte a lógica do sistema, inverte a lógica do mundo ocidental capitalista, né, de competição e solidariedade, e inverte, né, solidariedade e a competição como uma lógica secundária, na verdade, mas você vai além disso, né, para olhar o cuidado como lógica que, de fato, sustenta a vida, né? De fato, sustenta a vida, porque é isso. Para eu ser Carolina, e aí eu vou entrar um pouquinho na definição de espírito do Leonardo Boff. Legal. Eu fui até para juntar essas duas coisas, né? Cuidado e espírito, onde é que junta isso? Né? E espiritualidade, porque durante muito tempo eu fiquei, sei lá, 3 ou 4 anos tentando diferenciar o que é espiritualidade e o que é religião, né? Tentando me debater ali com a academia, e como é que eu conseguia esmiuçar isso de uma forma que ficasse mais concreta mesmo. Eu entrevistei o Leonardo Boff, eu tenho ainda para o mestrado, mas eu demorei um tempo para entender o que ele estava querendo dizer, em termos da magnitude do que ele estava dizendo mesmo. E aí ele diz o seguinte, ele trabalha o conceito de espiritualidade a partir... Ele vai buscar na física quântica o que é espírito. E ele coloca fundamentalmente, vou até... o que é espírito? O espírito é a capacidade... ele coloca como se o espírito fosse algo que emerge lá do Big Bang, ou lá desse início que a gente não sabe exatamente como é que foi, e que começa a proporcionar a interação entre os átomos, os quarks, os átrions, e que o espírito seria, então, a capacidade de troca de informação e de relação entre esses elementos que vão, ao longo da evolução, compondo totalidades cada vez mais complexas, até gerar a vida. Né? Isso é Teilhard de Chardin um pouco também, né? Até gerar a vida como imperativo cósmico. E aí, depois que ela gera a vida como imperativo cósmico, surge, depois de um tempo, como subcapítulo desse processo, surge a vida consciente, surge o humano. E aí eu começo a perceber, assim, né? Aí eu volto para mim. Então, como é que eu trago isso para processar dentro de mim essa sabedoria, como experiência, para se faz sentido ou não, né? Então, eu, Carolina, você, Mauro, somos uma composição singular, única, de algo que já estava presente na vida, na história da vida, desde o princípio, mas que, quando me formou, compôs de uma forma única, singular, a partir de coisas que eram comuns. A composição ela é única, mas o conteúdo, né, o substrato, e é bem isso, né? Nós somos terra, nós somos poeiras de estrela, o substrato ele é comum. E mesmo eu, hoje, para me sustentar viva durante 44 anos, né, para eu existir isso que eu chamo de eu preciso estabelecer diálogos metabólicos de troca de informação e relação com outros seres que me habitam e que não só me habitam, como compõem a minha vida. Todo mundo sabe o que é ficar com uma flora intestinal ou vaginal desequilibrada. O quanto isso
atrapalha, entre aspas, a nossa vida. Então, trazer para a consciência que nós somos compostos por outros seres que ajudam a nossa vida e levar isso para a Terra, para a sociedade, né? Que existe, nós somos pertencentes, e aí eu gosto da metáfora do tecido. Nós pertencemos a uma malha, um tecido que é, ao mesmo tempo, orgânico, social, biológico. E aí a gente começa eu, pelo menos, começo a ver essas fronteiras que a gente coloca no mundo de uma forma meio abalada, assim, elas deixam de ser tão nítidas, né? Então, você começa a sair da lógica do jardim e entrar para a lógica da floresta. Tem uma parte do Tim Ingold que ele fala assim, onde é que acaba a árvore e começa o mundo? No sentido de, se essa árvore... E aí tem um outro filósofo maravilhoso também, que é o Emanuele Cocchia. Ele coloca a árvore como o ser mais imerso no mundo, né? Porque ele, ao mesmo tempo, está imerso na terra, fixo, mas, ao mesmo tempo, ele está lá com trocas gasosas com o ar e com a atmosfera. E aí ele é lindo. Então, a árvore, esse ser completamente imerso e, ao mesmo tempo, que tem a capacidade de crescer verticalmente de uma forma esplendorosa, magnânima, né? Ela não só tem as raízes que se relacionam com a água, que se relacionam com as outras árvores da floresta, ela é habitada por outras espécies, né? Bromélias, orquídeas. Ela é habitada por outros insetos que fazem colmeias ali dentro, formigas, e o pica-pau, e os passarinhos. Então, onde é que começa? Onde é que termina a árvore e começa o mundo? Entende? Se está tudo... Se uma coisa precisa da outra para sobreviver, se as coisas estão numa lógica de imbricação, essa palavra eu também tenho gostado muito, né? Estamos imbricados um no outro. E aí, quando a gente vive esse momento de Covid, isso também fica muito óbvio, né? O quanto a gente tem essa necessidade e o quanto a gente agora está vivendo essa privação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente operou durante os últimos dois séculos, né, uma lógica do individualismo indo ao extremo. E aí eu vou mostrando isso, né? Mas então, tentando voltar. Então, o espírito é essa capacidade de troca de informação e que começa lá nos quarks e eu consigo ir rápido para o macro, né? E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é perceber que a gente está imerso nesse universo de relações e poder acolher o diferente como possível, como não competidor, como capacidade de crescer junto, de perceber que somos parte de um mesmo tecido. E isso não necessariamente... isso pode estar expresso através de uma religião e de um lado exotérico, né? Ou seja, de um lado de uma prática guiada por um mestre e tal, mas isso não precisa estar, e mesmo assim você está conectado. Não tem como a gente se desconectar. Não tem uma parte que pode ser esquecida nesse todo, sabe? Porque uma coisa está retroalimentando a outra o tempo inteiro. Então, a espiritualidade, aí eu vou colar de mim mesma, seria a consequência na vida humana de se experimentar o fato de que, embora sejamos pessoas e sujeitos singularizados, estamos imersos em uma ampla dinâmica relacional. Mais que isso, nós somos constituídos por essa dinâmica relacional e nós dependemos dela. Então, a gente traz essa palavra da interdependência. Não dá para só o humano sobreviver se não tiver abelha,
E acho que, exato, acho que você trouxe uma dimensão interessante, para mim, inusitada, nunca tinha pensado, talvez até, não sei, acho que o Tim Ingold, de certa maneira, tematiza, não exatamente sobre isso, mas parecido com isso, que é assim, quando a gente fala de interdependência, de relação, em geral, nós pensamos em nós na relação com o outro ou a outra humano, ou com o outro, a outra, cachorro, gatinho, árvore. Mas você trouxe para mim uma questão interessante, né? Pensar o outro ou a outra como a minha flora intestinal, a flora vaginal de uma mulher. Esses são outros e outras que nos habitam e com os quais, na verdade, nós nos relacionamos desde que a gente nasce até depois da gente morrer, nós vamos continuar nos relacionando com eles. Né? Então, porque a troca de informação... Porque é isso, na verdade, a gente fica muito aqui, né, na consciência. Sim. Mas o que precisa acontecer dentro de mim para a consciência emergir? A gente desqualifica isso. Sensacional. E é isso, eu estou tentando trazer essa consciência, porque na hora que a gente se conhece como pertencente, como interdependente, de fato, esmiuçando, assim, o que é isso, né? Eu preciso da flora intestinal para ficar bem, para me sentir bem. Isso contribui com a minha vida. E aí a gente deixa de achar que isso é desimportante, ou que é menor, que bactéria, que, entendeu? Que é um ser. Né? Olha o tamanho do problema que um vírus está fazendo com a sociedade. Então, a proposta é inverter essa lógica mesmo. O Tim Ingold traz essa palavra, inclusive, ele fala, isso é uma lógica de inversão, mas, na verdade, ele está falando do como a gente vê, né? A maneira capitalista, a maneira exclusivista, a maneira antropocêntrica, a maneira racista, a maneira misógina de ver o mundo, que é uma lógica de inversão, que não se dá conta de algo que é isso. Na hora que você se dá conta, parece bem óbvio, pelo menos para mim, e me pareceu para você. Sim. Não, muito... Essa ideia de que, ao contrário daquilo com que nós somos adestrados, a inversão é o que o sistema fez. Né? A inversão é o que não nós somos subversivos que estamos invertendo algo. Não, nós estamos apenas colocando as coisas dentro da ordem mundial, para parafrasear Caetano. Né? E essa ordem mundial é isso que você leu, né? A lógica biológica, a lógica da floresta, do clima, né? Que é prezando por uma certa noção de equilíbrio, porque a gente desequilibrou tudo. E nós, como indivíduos, também estamos desequilibrados, né? E aí eu falo um pouco dessa coisa de que do mal do século é a depressão, é a falta de sentido. Por quê? Porque é falta de sentido da minha própria vida, porque a desconexão gera falta de sentido. Desconexão não é só com algo que eu entendo como transcendente, é algo da imanência também, é algo muito próximo. Né? Se a lógica da vida... Porque a lógica da vida capitalista é essa, né? Eu cresço e eu preciso criar um outro núcleo familiar. Então, eu preciso morar sozinha, eu preciso... Né? Essa lógica toda maneira como a coisa foi se desenvolvendo, ela é uma lógica que leva a um imperativo individualista, que, na verdade, gera um bando de gente solitária, sozinha, deprimida em casa. E aí, como terapeuta, eu posso dizer isso com uma certa... né, como psicóloga, que atendo clinicamente. Né? Porque é uma lógica de competição até dentro da nossa lógica de família. Né? Eu preciso me sobrepor aos meus pais, eu preciso me diferenciar, eu preciso... E aí tem que vir toda uma teoria dizendo, não, honra seus pais, está tudo bem. Honra a sua ancestralidade. É o que mais a gente escuta agora no mundo da espiritualidade New Age, alguma coisa assim, né?
E é isso, e no fundo, os idosos não tem problema se eles morrerem. Sim. Então, é como se essa lógica estivesse ficando muito, muito, essa lógica perversa, né, do qual a gente vinha operando, está ficando muito evidente nesse momento. De uma forma que a De gente certa nem maneira, consegue. a pandemia agora com o coronavírus evidencia isso, né? Porque a mensagem, quer dizer, o sistema, a lógica que está administrando o planeta nesse momento encara, ao fim e ao cabo, este vírus como fazendo um trabalho de higienização, né? Limpando o mundo dessa sobrecarga que significam os mais velhos, que afinal ficam pendurados na previdência privada e roubando aquilo que pertence aos jovens, poderosos, potentes, né? E, na verdade, é isso. Se os mais velhos vão embora, né, de uma maneira instantânea, assim, né, muita gente, a gente vai perder uma sabedoria, um manancial de sabedoria, sabe? Que vai ser impagável, que é isso. Como é que se sustenta como é que se sustenta a vida sem essa lógica, né? Mas e aí você falou do que é espírito. E aí eu vou falar do que é cuidado. Tá O bom. que é espírito, e falei o que é espiritualidade. Isso, né? e agora o que é cuidado? Que é a gente se reconhecer como interdependente e levar isso a percepção mais profunda do que significa isso, em termos de tentar traduzir as formas como a gente se relaciona socialmente de outra forma. E aí, o cuidado entra quando a gente começa a traduzir isso de outra forma, quando a gente começa a enxergar a cooperação em vez da competição, quando a gente começa a enxergar que só vai estar bom quando estiver bom para todo mundo, que esse lugar de que uns têm muito e outros têm muito pouco, ele gera uma lógica onde as coisas deixam de se desenvolver, onde a gente gera um desequilíbrio da terra, onde a gente gera um excesso, onde tem o descarte. Né? Quando a gente começa a questionar, né, até a coisa do descarte mesmo, descarte de lixo, descarte das relações, essa maneira como a gente começou a ler as coisas, e aí se a gente consegue transformar isso e se sentir interdependente, entra o cuidado, que é assim, para mim o desafio atual é a gente desenvolver a capacidade de enxergar esses elementos de ligação que sustentam a vida como um todo. E que talvez isso possa, né, que a gente abale as fronteiras, então a gente precisa abalar as fronteiras entre os saberes, por isso que a minha tese é uma tese dentro da ciência da religião, que eu achei que era o campo que poderia abarcar mais saberes possíveis, né? Então, é uma tese que fala de psicologia, de biologia, de antropologia, de física, de mística, de religião. E aí a gente começa, assim, se a gente percebe que a existência ela é coexistência, eu só existo porque existe um comigo, eu só existo porque houve algo que veio antes e eu preciso fazer com que algo venha depois para que eu continue existindo, a gente insere a história do cuidado, né? Para que as coisas... Porque é o cuidado que mantém a vida. A lógica que sustenta a vida, o fundamento ontológico da vida como um todo é a gente se perceber que sozinho ninguém se salva. O coração não se salva sozinho. O coração não adoece sozinho e ele não se salva sozinho. E quando a gente cuida de algo ou alguém, a gente, a grosso modo, a gente traz a legitimidade de existência daquilo. Né? Lembrando um pouquinho do seu querido Pequeno Príncipe, né?
a gente se torna responsável por aquilo que a gente cativa. Isso pode ser um olhar super pesado, mas pode ser um olhar, nossa, eu me ligo, né? Eu me relaciono com aquilo que eu cuido, com aquilo que passa a existir em mim. Então, é bonito pensar nisso, né? O cuidado legitima a existência das coisas como se nós fôssemos testemunhas. E eu estou trazendo uma parte onde eu vou trabalhar a mística islâmica, o islamismo, na verdade, de uma forma geral, ele traz que as coisas são as coisas do mundo manifesto são as palavras de Deus, seriam os atos de Deus. E se a gente também exprime simbolicamente isso, né? Então, tudo é uma expressão de Deus. E aí, dentro da mística islâmica, eles trabalham 99 nomes de Deus, que é difícil de definir Deus, mas eles trabalham como seriam as características de Deus, enfim. E um deles é o guarda, o torcedor, o protetor e o vigilante. E aí ele fala dessa capacidade dessa força que nos liga de ser testemunhos de todas as coisas. Quando a gente cuida de algo, a gente é um testemunho da existência daquilo. E aí a gente vai tentando compreender que, na verdade, a gente não vive sozinho, que a gente só vive através do cuidado, né? E aí eu poderia entrar em várias coisas, estou vendo que o tempo está aí. Não, calma, tudo bem. Sei como é que tá, você me dá uma... Tá tranquilo. Temos ainda longos 10 minutos, fica tranquila. Ótimo. Você falou, né, que na televisão 4 minutos é uma eternidade. Uhum. E aí eu vou costurando isso, né? Como é que é essa lógica de sermos testemunhos com uma coisa que o Dalai Lama traz, que é a construção de uma ética secular. Ele propõe a construção de uma ética secular. O que seria secular para o Dalai Lama? Ele fala, eu estou usando o secular conforme a gente usa na Índia, que secular tentar exercitar da forma mais pura e gratuita possível uma lógica de uma hospitalidade, de uma inclusão e de uma possibilidade de incluir todas as formas de crença e de pontos de vista, porque aí eu começo também a trabalhar a crença como um ponto de vista, né? Não necessariamente como uma verdade, porque a gente também tem que sair dessa lógica de criar uma verdade absoluta universal, né? Isso, todo movimento social atualmente tem dito isso para a gente, né? Porque a lógica universalizante, ela desqualifica a existência do outro também. Se a gente quer criar uma lógica da humanidade segundo o europeu, a gente desqualifica um monte de outras formas de existir. E aí essa lógica de uma ética secular que traz o Dalai Lama a partir de uma proposta inclusiva, que é difícil, que a gente trabalha com ela, que ela não é de graça, né? Ela é um exercício da inclusão, então é uma dedicação, é um ato de cuidado, né? De tolerância de todas as religiões, inclusive das pessoas que não têm fé. Uhum. Como um ponto de vista. Inclusive porque tem gente que lida com a ciência e como de uma forma religiosa, né? Não, então, isso é evidência científica. Então, vira verdade, né? Como dentro de uma lógica religiosa de relação, entende? Não, isso é transcendente. Mas é interessante que você desvinculou na sua definição de espiritualidade, era algo que eu até ia comentar, mas passou, você já foi adiante, que é o quão claramente você desvincula a espiritualidade da qualidade do crente, né? Da qualidade de crer em algo a quem eu devo vassalagem, adoração, etc. Né? A espiritualidade está muito além dessa ideia, na verdade, ela é até contraditória com essa ideia. Né?
Não é contraditório, porque eu não estou indo contra religião nenhuma, e nem contra eu para ter práticas religiosas, entende? Sim. Mas eu não posso, a partir da minha prática, ser messiânica, fundamentalista e dogmatista, no sentido do outro, porque senão eu desqualifico a experiência do outro, e aí eu deixo de cuidar. Sim. Nesse sentido, né? De que a espiritualidade é o reconhecimento mais pleno possível de que somos interdependentes e que, portanto, eu só existo porque você existe. Né? Acho que essa é a lógica da espiritualidade. Né? Maravilha. É mais do que eu só existo porque você existe. Eu só existo porque existe uma série de coisas que acontecem e que eu não consigo definir com toda, né, essa vontade humana de explicar logicamente tudo o que acontece, né? E aí, nesse sentido, eu adoto uma compreensão de transcendência segundo a mística islâmica, que aí era o próximo ponto, que é o Tanzir e Tashbir, né? Na mística islâmica, esse Deus transcendente, a gente não tem acesso a ele. Para mim é muito óbvio que a gente não tem acesso a essa verdade. De uma forma... Eu posso acreditar, não, eu sou espírita e eu acredito que tudo bem, mas eu preciso deixar um lastro de abertura mesmo, para que eu possa entrar num diálogo e para que eu possa legitimar a existência do que crê de outra forma. Desde crenças religiosas até crenças... E aí é dramático, né? Porque tem algumas coisas que são fáceis de a gente fazer e outras não, né? Como é que a gente acredita? Tem uma galera aí que está difícil de dialogar. Só deixando claro isso, que também não é uma coisa simples. Né? E aí, se a gente tem essa dimensão de que existe... Porque a gente pode até pensar isso dentro da ciência, né? Existe muita coisa que a ciência ainda não explicou. A ciência não explicou o vírus, por exemplo, não sabe, né? Então, a gente não tem conhecimento de tudo. E o conhecimento, isso é outra abertura que precisa ser feita, né? O conhecimento não necessariamente passa pela razão. Porque a gente tende a explicar o mundo a partir da nossa lógica operante emocional de conversação. Então, antes a gente olhava a floresta e via competição. Antes, para dar um outro exemplo, a gente olhava a fecundação como uma competição entre os espermatozoides, né? E que aí ia um espermatozoide mais guerreiro que todos e perfurava o óvulo. Foi isso que a gente aprendeu na escola. Não é isso que a ciência moderna está vendo mais. Eu não sei nem se isso é verdade ou não. O meu ponto de vista existe uma outra narrativa em construção, que está dando mais conta da cooperação do que da competição, porque a nova lógica existem alguns espermatozoides mais lentos que fazem o caminho e que fazem os mais rápidos irem, e que tem uma cooperação entre eles, e que aí chega no óvulo, e o óvulo... A membrana do óvulo é um órgão super inteligente, e aí a membrana escolhe, ela se abre, ela recebe o espermatozoide escolhido. Legal. Ou seja, é uma tradução que acabou com a violência. Antes era uma lógica bem violenta, né? Sim. Era uma guerra. Invasão. Uma invasão, né? Então, e aí a gente muda também, né? É o feminino que decide se é feminino ou masculino, né? Independente do X e o Y serem dados pelo espermatozoide. Então, eu acho que está em curso uma construção de um outro olhar a partir... E isso é que me dá esperança, assim. Porque a gente não dá conta do todo. Eu acho que a lógica humana, da forma como a gente opera hoje, não dá lógica do todo. Ela tem uma limitação. Porque a gente vê... Tem uma frase do Adalberto Barreto, que é um
psiquiatra que criou a terapia comunitária, que é um trabalho que eu faço também, que ele fala assim, é uma sabedoria bem popular, que é assim, eu só reconheço aquilo que eu conheço. Então, quando eu olho algo e eu sou capaz de ver aquilo, é porque aquilo, de alguma forma, já está dentro de mim. E aí, por isso é bom a gente conhecer outras religiões, a gente conhecer outros povos, a gente conhecer outros pontos de vista, porque aí eu abro meu leque de possibilidades de existência dentro de mim, e por isso eu abro a possibilidade de ver outras coisas, Sim. de fazer outras ligações, de trazer outras traduções e outras explicações para as coisas, né? E aí, dentro disso, eu entro num questionamento um pouco mais profundo da coisa da física quântica, que é esse diálogo entre onda e partícula, né? E aí eu faço um olhar mais filosófico disso, né? A física quântica diz para a gente que a matéria ela é, ao mesmo tempo, partícula e onda. É algo concreto e algo que é onda. É algo que é fluido, né? E que, quando a gente é partícula, quando essa matéria ela é partícula, ela se individualiza, ela cria um todo nele mesmo. E quando ela é onda, ela age coletivamente. Mas a grande sacada da física é que uma coisa só, ela é ao mesmo tempo onda e partícula. Ou seja, ao mesmo tempo, eu, Carolina, ser singularizado, composto por milhões de outros seres e milhões de outras histórias que me compõem, sou um ser singularizado que vivo de uma forma coletiva, que preciso abarcar essas duas instâncias em si mesmas, não é uma hora eu estou numa coisa, outra hora eu estou na outra coisa. A gente é singular e coletivo, a gente tem uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal de relação, que precisa ser abarcada em cada decisão que a gente fizer. E aí é esse Tanzir e Tashbir, né? Que Deus está lá longe e é inatingível, mas ao mesmo tempo ele está acessível na imanência, na matéria, na florzinha, na lógica. E ele está perto e está distante. Carol, a gente está acabando. Acabando. Eu queria só falar uma coisinha, Fala. que é assim, pode falar uma coisona. Tudo bem. O amor, que é uma palavra que está desgastada, né? Mas o amor é o cuidado colocado em movimento. Quando a gente cuida, a gente está na esfera desse amor que se movimenta. O cuidado, ele gera movimento. Ele é algo que se movimenta. E o cuidado é o despertar do altruísmo na confiança de que a vida se dá e se sustenta a partir de uma diversidade relacional. E que, se assim for, todos nós seremos nutridos. Legal. Maravilha. O que eu posso te dizer, Carolina? Em primeiro lugar, gratidão enorme pela tua aula, realmente maravilhosa. Gratidão é minha. Grande aprendizado. As pessoas aqui que estão assistindo ao vivo perguntam se o seu doutorado está publicado em livro ou se conseguem ler teu doutorado. Então, tá publicado no repositório da UFJF, né? Dá para procurar, Carolina de Carvalho Duarte Guimarães, tem a dissertação e a tese. Tá. E eu estou procurando editora para publicar. Tá bom, legal. Então tá aí. Já tem, Faustino, temos uma missão então, encontrar a editora para publicar. E eu queria dizer uma coisa também muito importante. Amanhã é aniversário do Faustino. Isso que eu ia falar. Faustino, a gente está dando um presente adiantado, mas essa aula é um presente adiantado para você. Nossa, essa aula é um presente ele. para nós. É isso aí. Amanhã, nesse 2 de julho, então, aniversário do Faustino. A gente está falando ao vivo, dia 1 de julho. Você pode estar vendo dia 2, 3, 4, mas quando foi feito ao vivo esse programa, dia 1 de julho era a véspera do aniversário de Faustino Teixeira. Grande celebração amanhã. Então, acho que essa aula fica como um presente para você. Ele observou aqui, Faustino está assistindo ao vivo, dizendo
Sim, onde está aqui a fala? Ele fez várias intervenções aqui. Deixa eu pegar a última. Saio hoje dessa conversa muito feliz e enriquecido. Um papo leve, sereno e acolhedor. Parabéns, queridos. Parabéns, Faustino, né? Parabéns, Faustino. Parabéns, Faustino. Por você ter conduzido a Carolina, esse processo bonito de formação e por toda a tua vida, né? Então, essa aula de hoje, essa aula do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira fica como um presente para ele próprio e um presente dele para todos nós. Tá bom? Legal. Eu é que agradeço imensamente essa oportunidade e essa parceria, né? Esse contato com você, que é uma pessoa muito admirada e está fazendo um trabalho assim, super importante para nós, especialmente nesse momento. É acalentador. Obrigado. Que a sua espiritualidade do cuidado ganhe asas e comece a circular pelo mundo inteiro. Então, quem quiser ler... Que não seja minha, né? Que seja nossa. É isso aí, né? A sua porque você formulou, mas é isso aí. No momento que você formulou, já deixou de ser sua, né? Já é de Exatamente. todos, né? E todas. Então, quem quiser, vá no repositório da Universidade Federal de Juiz de Fora e procure pela dissertação. Qual é o título dela? A Cultura do Cuidado. Narrativas de Reencantamento do Mundo. Que lindo o título. Tá bom. Porque, na verdade, tem muito mais coisa ali, né? Enfim. Sim. Eu estou brincando que fazer síntese está sendo difícil. Legal. Da Carolina, então, quem sabe mais adiante você volta de novo para mais uma aula. Vai ser um prazer. Fazer um outro recorte na sua dissertação. Como você falou, tem muito mais conteúdo do que essa síntese que você apresentou para nós hoje, mas você viu com um aperitivo que deu vontade de quero mais para todo mundo. Obrigado, Carolina. Obrigado, Faustino. Obrigada, Faustino. Beijo, Faustino. Obrigada a todos. Obrigada, Mauro. Muito obrigada. Legal.